A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, que o poder de Deus renove a sua mente, renove a sua fé e tranquilize o seu coração para a gente caminhar sempre nos caminhos do Senhor. Sou missionário Sérgio Nascimento do canal A Vida em Cristo e o meu canal tem o objetivo de trazer as temáticas que são extraídas da Palavra de Deus. Amém? Se você não for inscrito, se inscreva. Isso ajuda o canal, faz o canal crescer. Se inscreva, comente, deixe um like, ative o sino, compartilhe para que outras vidas também possam escutar essas mensagens e com certeza irão edificar a sua fé. Se você já é inscrito, de qualquer forma, deixa aquele like, dá um glória a Deus, compartilha, tá? Que vai ajudar aqui o seu irmão a espalhar as coisas que são da palavra de Deus. Eu vou ler um texto, e quando eu ler um texto, nós vamos conversar sobre uma temática que Deus colocou no meu coração. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus, ou todo servo de Deus, ou serva de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? É assim que está escrito. Qual a temática que nós iremos conversar hoje, que eu quero compartilhar com você, que Deus colocou no meu coração? A referência suprema. Repito, o tema de hoje é a nossa referência suprema. Meus amados irmãos, em todos os lugares que nós vamos, existem regras de conduta, existe um código de ética, existe um esboço de referência para que as pessoas possam se comportar, para que as pessoas possam se conduzir, para ir gerenciando as relações humanas, sejam em qualquer área que for da vida. Desta forma, as entidades de classes, né, todas, por exemplo, existe a OAB, né, existem os conselhos de, por exemplo, de medicina, existem os conselhos de enfermagem, assim por dentro, todas as categorias organizadas e profissionais, elas têm os seus códigos de conduta, elas têm a referência para que o profissional ele possa tomar o seu norte e se dirigir através daquela referência profissional que ele tem. Com as coisas de Deus não podia ser diferente. Existe um código de ética de Deus e esse código de ética é a nossa referência suprema. A palavra de Deus é o nossa referência suprema, é a nossa referência maior, justamente para que nós aprendamos a vontade de Deus, para que nós aprendamos o que Deus quer que nós sejamos e façamos para nos conduzir nas relações interpessoais em todas as áreas das nossas vidas. Dessa forma, como eu disse, o Senhor Deus precisava criar um código e ele criou, que foi a sua palavra. Desde Abraão, né? E porque o Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Passando por Moisés, a Moisés ele deu as tábuas da lei e todas as leis que elas vão servir de referência para que as pessoas que creem em Deus, o Deus criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e tudo que nele existe, ele tem uma referência para ir se conduzindo nesta vida. Então Deus começa a Abraão, aí Deus dá as tábuas da lei a Moisés para serem escritas, para quê? Ele criando o povo de Israel, ele escolhendo o povo de Israel para criar a nação de Israel, ele deu as leis para que a nação de Israel entendesse a adoração exclusiva ao Deus criador de todas as coisas e as relações entre os próprios judeus e israelitas e as relações entre os povos de Israel e as demais nações. Então, Deus precisou criar a sua palavra escrita para que ela servisse de referência suprema
para que todos os povos, começando por Israel, entendessem a sua vontade, escutassem a sua voz e entendessem que a Deus pertence a adoração exclusiva ao Deus Criador de todas as coisas, e as relações de como se faria esta adoração exclusiva e as relações humanas, porque Deus está preocupado com as relações humanas. Porque, meus amados irmãos, por que nós precisamos de referências? Por que nós precisamos de códigos de conduta? Por que nós precisamos de códigos de ética? Por que precisamos de uma constituição no país? Para que as pessoas não façam as coisas de todo jeito. Para que as pessoas tenham um freio no seu achismo. Para que as pessoas tenham, elas saibam que existe ordem e que existem limites. Os códigos de conduta, os códigos de ética, as constituições da vida, elas servem de referência para as relações totais dentro da família, serve dentro do trabalho, na cidade e no país, para que essa referência vá conduzindo as relações entre as pessoas. Imagina, já tem código de ética, já tem Constituição, já tem código de todas as coisas, e as pessoas fazem ainda o que fazem, né? Imagina se não tivesse uma referência suprema, ou se não tivesse as referências para as pessoas se conduzirem, a gente virava numa selva. Cada o que fosse mais forte engolia e destruía, escravizava o mais fraco. Qual o objetivo central? Meus amados irmãos, como eu te disse, é mostrar o que Deus fez, criou a sua palavra que é suprema. Deus, vendo isso, que o pecador, ele só age pelo seu impulso de pecado. Deus colocou sua vontade em 66 livros, tá? Escrito mais ou menos por 40 autores diferentes, e o Espírito Santo foi moldando e foi inspirada por Deus. Aqui, meus amados irmãos, porque a temática diz a referência suprema? Porque a Bíblia é a voz de Deus, ela é referência suprema que nos ensina paz. A Bíblia é referência suprema que nos ensina justiça. A Bíblia é referência suprema que nos ensina bondade, que nos ensina a verdade, que nos ensina a sermos seres humanos maior. Se nós não tivermos a Bíblia como referência maior e suprema nas nossas vidas, nós iremos andar só do nosso jeito e da nossa vontade, tá? Então a gente precisa ter o prazer na lei do Senhor, como diz Salmo 1. Porque, meus amados irmãos, quando a gente começa a meditar na palavra, tendo ela como a nossa referência, a gente começa a dar freio no nosso eu. Jesus diz, irai-vos, mas não pequeis. Está escrito na palavra de Deus. Nós nos iramos, mas se nós pôr pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé, inclusive está aqui, o justo vive pela fé. Se nós não meditarmos na palavra, e se nós não tivermos ela como referência, a gente vai se irar e vai ser descontrolado como qualquer outra pessoa. A diferença em quem tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer na palavra de Deus, ele tem a palavra de Deus como referência. Porque diz, irai-vos, mas não peque. A vontade da ira é destruir tudo, resolver tudo no grito, resolver tudo na bala, resolver tudo na faca. Mas quando a gente tem a referência da palavra de Deus, tem temor a Deus, a gente quer que Deus vai nos moldando, a gente se ira, mas pede a Deus que se faça justiça, pede a Deus que se tenha um controle, porque a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo é amor, né? Que o Espírito Santo é amor, paz e alegria, longanimidade, bondade, benignidade, né? Domínio próprio, né? E autocontrole, que na verdade é o domínio próprio, tá certo? Então, quando a gente tem essas referências, a referência como a palavra de Deus como referência suprema, a gente começa a repensar as nossas atitudes. A gente começa a ter Deus como nosso modelo supremo, não apenas de palavra, mas quando a gente tem Deus através da sua palavra como referência suprema, aí a gente, Deus, o temor a Deus, o que está escrito na palavra de Deus, a gente começa a repensar e repensar sempre os nossos posicionamentos. Para que a gente
comece a tomar decisões pela verdade, comece a tomar decisões pela justiça, comece a tomar decisões pela bondade mesmo, porque Deus é tão bondoso conosco. Sabe por quê, irmãos, a gente precisa da Bíblia como referência? Porque o estado de pecado do ser humano, ele vai ser tendencioso para o erro. Ele vai ser tendencioso para a ira, ele vai ser tendencioso para a ignorância, ele vai ser tendencioso para o orgulho, egocentrismo, para a arrogância. É só o que a gente vê, meus amados irmãos. Né? A arrogância aflorada, o descontrole emocional aflorado, só arrogância, ignorância, prepotência, egoísmo, a gente só vê isso. Violências e mais violência. Quando a gente tem o temor a Deus, a gente busca esse temor, a gente quer esse temor, aí a gente começa a meditar na palavra de Deus, porque o homem do pecado só traz destruição. Deus disse em Gênesis 6, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação e os pensamentos do homem era só continuamente para fazer o que não presta. Irmãos, Deus lá desde Gênesis, ele vem revelando que o homem em si, o coração dele é inclinado só para o mal. Infelizmente isso é a verdade. Talvez as pessoas não queiram aceitar. O nosso coração é inclinado para o mal. Se nós não formos bem educados, bem disciplinados pelos nossos pais, e se nós não tivermos temor a Deus, a gente vai ficar feito um maluco aí, feito uns psicopata. Tu tá entendendo? Eu preciso de referências maiores. Tem os nossos pais, graças a Deus que quem tem pai e mãe que disciplinaram, que educaram, que ensinaram a respeito, louvado seja Deus. E Deus é a referência maior através da sua palavra. Jesus falou em Marcos, diz que o que sai do coração do homem é o que contamina. Já está dentro adultério, fornicação, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura já está dentro do coração do homem. Leia, anote essa referência, Marcos 7, 21 a 23. O coração do homem já é inclinado para essas coisas. Tá entendendo? O coração do homem é inclinado para essas coisas. Então eu preciso das coisas de Deus. Tá? Então, meus amados irmãos, lembrando aqui quando eu falei de Gênesis, que Deus falou, e falando que Jesus falou, lembrando que João 10:30 disse, Jesus e Deus são a mesma coisa, porque Jesus é Deus. Então deixou Jesus a sua palavra, deixou o Senhor Deus a sua palavra como referência suprema para o pecador ter como guia para viver uma vida mais tranquila e mais justa. O mundo prega que adultério é normal. Mas desde Êxodo 20, que a Bíblia diz, não adulterarás, não furtarás, não serás falso testemunho, não estarás cobiçando. Eu sei, irmãos, nós não vamos ser perfeitos, não. Mas quando a gente começa a ter a Bíblia como referência, aí a gente vai imaginando, peraí, eu não vou simplesmente começar a atrair todo mundo, não é só as traições como é que se diz, de vida amorosa, não. Né? Mas principalmente de vida amorosa é natural, não é pecado. Para Deus ainda é, irmão. Para Deus é pecado. Para o mundo pode não ser, mas para Deus ainda é. Quem tem temor não vai pensar, não, a primeira oportunidade que tiver eu vou adulterar, eu vou trair, eu vou fazer. Não, quando a gente tem temor a Deus e tem como a palavra de Deus como referência, aí a gente vai repensando e recalculando as nossas atitudes. O mundo prega, se relaciona com qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja bicho, seja cachorro. O mundo diz assim, seja feliz com o que você quiser. Sai aí ficando com todo mundo, levando todo mundo pro motel, não tem problema. O mundo tá liberado geral, mas para Deus não tá não. Tá certo? Porque a Bíblia diz, sede santo porque sou santo. Quer dizer, começa a pensar diferente. Se todo mundo faz, sai com todo mundo. Era da bagaceira, como eu fui da bagaceira, que Deus me restaurou, me libertou, me curou e tá me dando uma nova visão. Não sou perfeito não, a gente vai se aperfeiçoando. Mas a gente vai repensando como é que a gente faz as coisas. A gente vai analisando, porque a Bíblia diz, meu Deus está lá, dizendo de ser separados. Tá? Ele diz, não tome a forma do mundo. Romanos 12 diz, não fica moldado. Não tome a forma, se o mundo todo está fazendo contra a palavra de Deus, eu não preciso fazer, né? Se todo mundo chama palavrão, que acha normal chamar, né? Mas tem muitas casas que, graças a Deus, os pais não aceitam, graças a Deus a gente foi ensinado e também não aceita, mas o mundo é normal, chama palavrão, desrespeito, pai? Não.
Mas a palavra de Deus diz, não tome a forma do mundo. Existem muitos pais bananas porque não tem a Bíblia como referência. Tá? Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e mesmo que envelheça não se desviará dele. Mas hoje existem pais bananas, mães bananas, que os filhos fazem tudo, não disciplinam eles, não ensinam respeito, aí criam um monte de criança mimada, criam um monte de adolescentes sem respeito. Aí o mundo ensina respeito de outra forma. Tá? Porque pensa que todo mundo no mundo o povo vai passar a mão. Ensine. É assim que diz a palavra de Deus. Ela serve de referências para as famílias. Meu amado, o mundo diz assim: seja vingativo. Tenha ódio no seu coração. Aquele que lhe feriu, trate com vingança, trate com ódio, trate com sangue. A Bíblia diz assim: porque se perdoares os homens, suas ofensas também Deus perdoará vocês. Irmãos, eu vou dar um parêntese rápido, porque a temática não é sobre perdão. Perdão não é ser tolo. Perdão não é estar aceitando tudo. Perdão não é a pessoa fazer mal a você e você baixar a cabeça e dizer faça mais. Não é isso. Perdão, ele faz com que você se liberte do ódio e da vingança. Tá? E vai pedir justiça. Vou ser bem radical. Imagina alguém mata alguém da sua família. Para ser bem radical do que eu vou dizer sobre perdão nesse instante. O que é que você vai fazer? Pedir a Deus para não ter o mesmo espírito de assassino e de psicopata. Porque no natural você vai criar um ódio. Você vai criar, nós somos seres humanos. Você vai se irar. E se você não tiver controle, vai matar também. Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? O perdão é pra gente não virar outro psicopata. E pedir a Deus que faça justiça. A justiça de Deus, a justiça dos homens. Tá entendendo? E primeiramente a gente pedir a Deus que livre a gente e os nossos da maldade desse mundo. Então perdão é questão de libertação, para a gente não ser odioso igual o mundo. É neste sentido. Não é para ser idiota, nem para ser tolo, mas para que se faça justiça e a gente não fique aprisionado com sentimento ruim e aquele ódio no coração vingativo. Porque a Bíblia diz: a Deus pertence a vingança. Se não tivesse a Bíblia como referência suprema, a gente ia andar do nosso jeito. A gente ia andar no nosso racismo, como eu disse. Imagina se um médico não tivesse código de ética, ele ia fazer de todo jeito. Imagina se um advogado não tivesse código de ética, ia andar de todo jeito. Imagina se não tivesse Constituição. Já tem e acontece o que acontece, né? Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse Código Penal. Se bem que o brasileiro é muito falho para bandido, né? Leis muito frouxas ainda, que precisam ser mais rigorosas para bandidos. Mas se não tivesse, era um caos, era uma selva. A gente precisa ter esses códigos, essas referências maiores, para que as relações humanas tenham uma direção, tenham limites e as pessoas não façam o que quiserem de todo jeito. Tá certo? Tem que haver um esforço, tem que haver uma busca, tem que fazer uma entrega. Eu preciso negar-se a si mesmo para ter a voz de Deus e a palavra de Deus como a referência suprema. Se eu não tiver a palavra de Deus como referência suprema, vai ficar difícil para a gente conviver, tá? Porque, meus amados irmãos, entenda. Eu vou ler um versículo aqui que eu anotei, que está lá nos Salmos, tá? Salmo 118, que ele diz que Deus é piedoso, misericordioso e justo. Quando a gente lê isso, esse Deus bondoso, ele é piedoso, misericordioso e justo. E imagina, meus amados irmãos, isso serve de referência. Aí eu tenho pelo menos tentar imitar ao Senhor, como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas onde a gente encontra piedade nesse mundo, onde a gente encontra misericórdia nesse mundo, onde a gente encontra justiça nesse mundo, a gente só encontra injustiça e inverdades e mentira. Os 10 mandamentos nos conduzem à reflexão, irmão, como eu te disse, quando a Bíblia diz: não furtarás, não adulterarás, não fique enganando, não tenha outros deuses diante de ti, não blasfeme contra Deus, tenha temor a Deus, o Deus que criou todas as coisas. Quando a gente pensa nisso, a gente tem um temor e vai recalculando. Poderíamos citar centenas de versículos aqui, dezenas deles, para referência do que nós falamos. A Bíblia como referência suprema. Mas o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Irmãos, o mundo é um mundo de trevas. As referências das pessoas, os seres humanos, não servem como referência, amados irmãos.
não serve como referência aos seres humanos, porque os seres humanos eles estão caídos. Eu não estou dizendo que não tem gente de caráter, tem muita gente boa. Tem muita gente boa no sentido assim, de pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que pagam suas contas, como louvado seja Deus. Graças a Deus, pelos ensinos da minha mãe, pelo temor a Deus, eu procuro ser cada vez mais uma pessoa honesta, uma pessoa que vou quitando o que eu tenho que pagar, as minhas responsabilidades. A gente tem que ter essas responsabilidades quitadas, mas eu estou falando de perfeição, tá? A perfeição na justiça, a perfeição na verdade, a perfeição na verdade é só através da palavra de Deus. A Bíblia diz, Isaías 55:8, o Senhor diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos, porque o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é na justiça, na verdade, na bondade, no juízo, mas na misericórdia. É um caminho que o mundo não conhece, e quando eu leio a palavra e tenho temor a Deus, aí eu vou repensando a minha forma de agir. Meus amados irmãos, como eu falei, o pecador ele não serve de referência, porque o pecador ele falha. Mesmo que a gente precisa ter boas relações, com certeza, a gente precisa andar com pessoas que são honestas, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que gostam da palavra de Deus, pessoas que amam a Deus e que querem viver os caminhos de Deus. Com certeza, tem muitos líderes do bem que servem de referência, mas eu estou falando de referência suprema, no amor, na justiça e na verdade. Por mais honestas que as pessoas sejam, por mais bondosas que as pessoas sejam, elas estão sujeitas a erros e a falhas, mas a palavra de Deus ela é perfeita para as nossas vidas. É a voz de Deus falando e bradando aos nossos corações. Tá? E quanto mais pessoas têm temor a Deus, elas servem de referências umas por outras, mas abaixo da referência maior, que é a palavra de Deus, tá certo? Então, meus amados irmãos, findo, como Jesus disse, nesse mundo adúltero, perverso e pecador, somente a palavra de Deus para ser a nossa referência maior. Referência na justiça, referência na bondade, referência na santidade, referência na verdade. Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando a nos aperfeiçoar. O nosso código de conduta suprema é a palavra de Deus, é a Bíblia. Façamos da palavra de Deus é a nossa referência maior, é a nossa referência suprema. Porque na palavra de Deus existe a voz de Deus e a vontade de Deus. E a gente precisa amá-la, como diz Salmo 1. Porque quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós temos ela como referência, aí a gente vai repensar os nossos caminhos, nós iremos repensar as nossas atitudes, as nossas decisões e vamos nos aperfeiçoando, sendo um ser humano melhor, sendo um servo melhor, aprendendo mais a vontade de Deus e fazendo que as nossas relações humanas sejam mais saudáveis. Então que Deus abençoe. Eu tenho certeza que essa palavra será guardada e vai abrir a sua visão. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.